Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Pablo Jamil, que você que faz parte da nação jamilqueira, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu vou comentar sobre uma situação aí que foi muito polêmica ao longo da última semana e que envolve professorado, envolve posição de professor, postura de professor e tudo mais. E por que eu vou comentar sobre esse assunto? Eu abri uma caixinha de perguntas no meu Insta neste fim de semana e eu fui instado a falar sobre isso tantas vezes que eu resolvi gravar um vídeo para que ficasse mais claro o meu posicionamento a respeito desse assunto. Então, para você que quer saber a respeito do que eu vou falar, sim, eu vou falar sobre aquele caso que envolve a morte de um rapaz que possuía transtornos mentais numa câmara de gás por 2 agentes da Polícia Rodoviária Federal e sobre a polêmica que se seguiu posteriormente com as declarações que foram retiradas de uma aula de um curso preparatório para concursos públicos, tá? Então eu vou tentar comentar esse assunto da forma mais desapaixonada possível. E enquanto o Carlão roda a vinheta, eu vou pedir para que vocês deixem aqui o like de vocês, já preparem os comentários, evidentemente. Cliquem aqui para fazer inscrição no canal e ativar aí o sininho para que vocês possam sempre receber os vídeos que eu publico diariamente aqui, beleza? Carlão, roda a vinheta para a gente, por favor. Vamos falar sobre o assunto. Eu aqui não gostaria de ficar nomeando as pessoas por causa da ubiquidade da internet. O que significa isso? A internet está em todo tempo e todo lugar. E eu não gostaria de que daqui 5, 10 anos um trecho desse vídeo fosse retirado para dizer Pablo fala mal de fulano, cicrano, beltrano, e não é isso que eu gostaria de que acontecesse. Bem, vamos então aos fatos. Circula abertamente aí pelas redes sociais e pela grande mídia, por todas as mídias praticamente, alguns vídeos, um vídeo em especial em que um professor, durante uma aula, fala sobre uma técnica utilizada para, entre aspas, deixar determinada pessoa mansinha dentro de uma viatura, que consistia em usar spray de pimenta com a porta da viatura fechada, né? Muito bem, você já deve ter visto isso. Se você não viu até então, essa notícia vai acabar chegando até você porque está em todos os noticiários. Vamos aqui a algumas considerações importantes. Existe uma diferença fundamental entre ser professor e estar professor. Por que eu digo isso? Porque usualmente quem está professor começou nessa profissão como ou um esporte, ou um hobby, um passatempo, ou uma forma de complementação de renda, e acabou ficando na profissão. Quem é professor usualmente teve uma formação professoral, uma formação docente, e é nessa formação docente que nós aprendemos algumas coisas muito importantes para a prática docente. Uma delas é que o professor é sempre professor. Ele nunca está desligado da imagem de professor. Olha que coisa curiosa. Quando você, por exemplo, é um político, né? Você deixa o seu mandato. Se você abandonar essa vida pública, você talvez vai ser visto como um ex-político, sabe? Você consegue separar muito bem em diversas situações uma pessoa que é um engenheiro, um dentista,
Você consegue separar as instâncias, né? A pessoa está lá na sua vida privada, ela é vista como aquela pessoa, não necessariamente com a imagem social dela. É muito comum hoje haver essa confusão necessariamente da imagem social, mas a do professor é a de que ele sempre é professor. Então tudo que você está fazendo em algum lugar, aquilo que você fala para os outros, aquilo que você transmite, de certa maneira impacta sobremaneira nos seus alunos. O professor, quando está num tablado, ou quando ele está agora com a tecnologia, né, quando ele está como o alvo de uma câmera, precisa ter muita consciência a respeito daquilo que ele fala ou daquilo que ele faz em sala. Por quê? De um lado você pode ter críticas, represálias, e o que é comum, né? É comum que isso exista, afinal de contas, o processo educacional é um processo dialético, e deve ser assim, né? Você tem teses e antíteses que devem ser confrontadas ali para que haja uma síntese do conhecimento. Mas é preciso entender que, por outro lado, existem alunos que têm o professor como um modelo, como uma imagem de admiração e como uma imagem cujo comportamento deve ser espelhado. E isso é o elemento mais preocupante. Quando você tem um professor que fala, ele fala com autoridade professoral e com uma força que é uma força simbólica, institucional, que é a força institucional da instituição do professorado, né, da qual ele está revestido quando leciona. Então, quando eu falo alguma coisa, eu tenho que tomar muito cuidado com o que eu falo, porque aquilo é praticamente um corolário do espelho de comportamento que algumas pessoas vão tomar para si. Então, apenas suponha, que aquela declaração a respeito do procedimento, que é praticamente uma tortura, aquela declaração tenha sido realizada ainda num tom jocoso, ou a título de exemplificação, ou de forma fictícia. Em qualquer uma dessas situações, ela é problemática. Primeiro, não se faz piada com tortura. Por quê? Se assim o fosse, natural seria fazer piadas, por exemplo, com as torturas realizadas durante a Segunda Guerra Mundial, o que não é socialmente aceito. Então, se não é socialmente aceito fazer uma piada com uma tortura que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, tampouco é aceito fazer uma piada com tortura que ocorre na força policial, certo? Também não estou dizendo que toda força policial utiliza desses meios, de forma alguma, correto? Continuando. Segundo caso, se fosse a título de exemplificação. Essa é uma exemplificação condenável. Por quê? Porque se de um lado você tem uma exemplificação que serviria como um recurso didático para aqueles que têm bom senso e discernimento, de outro lado você teria uma explicação que serviria como modelo para aqueles que não têm bom senso, tampouco discernimento. Se fosse uma forma fictícia, ainda assim seria problemática. Porque a forma fictícia serve sem prejuízo, sem represálias para o campo artístico, certo? Não para o campo didático. O campo didático é muito sensível por causa disso. Então, mesmo que fosse um exemplo fictício, um exemplo construído, ainda poderia ter repercussões negativas, porque está-se, em última instância, falando sobre tortura e sobre a vida humana, que é um princípio basilar quando nós pensamos na Constituição que rege o nosso país. Então, não é admissível que alguém utilize tal recurso como ferramenta didática. É extremamente condenável. Agora, outra coisa que é preciso ter em mente. Esse vídeo que veio à tona é um vídeo antigo, nem por isso menos problemático. Mas ele ficou famoso por causa de uma conduta que espelhou aquilo que estava naquele vídeo.
o que faz as pessoas pressuporem que aquilo é ensinado sistematicamente para que alguém repita, para que alguém faça. Mesmo que assim não seja, é exatamente isso agora que fica armazenado no imaginário popular. Algumas pessoas tendem a dizer: mas veja, professor, você não pode tomar o partido, você não pode tomar o lado do bandido, porque a grande mídia toma o lado do bandido e nunca o do policial. Tome cuidado com essa declaração. Por quê? Porque uma conduta socialmente reprovável e, vamos pensar aqui, passível de culpabilidade é esperada do indivíduo que comete o crime. Ela não é esperada do indivíduo que defende a vida, que defende a paz, que defende a dignidade da pessoa humana. Em última instância, trocando isso em miúdos, você espera que haja com crueldade, você acha que assim faz parte do comportamento do bandido a crueldade, o não respeito pela vida humana, o não respeito pelos direitos de outra pessoa. Isso é algo que se espera do banditismo, não da instituição policial. E não se pode esperar isso da instituição policial, porque a finalidade principal da instituição policial não é essa, correto? Todo mundo que estuda para um concurso público, quando estuda, entende ali quais são os princípios basilares da força policial. Então nós temos aí neste momento uma situação que é muito delicada e muito complexa. Por quê? Porque você tem uma discussão que se abre agora para falar sobre a forma como a polícia age, e nós percebemos que em diversas ocorrências, né, nós temos excesso de força, mas, como eu sempre pontuo dentro dos meus vídeos, você não pode se deixar levar por uma coisa que se chama heurística da disponibilidade. Se nós tivermos 5.000 ocorrências por dia e 3 ocorrências forem ocorrências truculentas, ou que resultam em morte, ou que resultam em desrespeito aos seres humanos, essas 3 ocorrências não podem ser levadas a ponto de generalizar o comportamento e o procedimento das outras 4.997 ocorrências. Eu sempre falo sobre isso. É preciso haver ponderação. Então, é claro, as declarações são condenáveis, o fato que aconteceu é um fato abjeto praticamente, mas não se pode tomar isso como prática cotidiana. Não se pode tomar esse tipo de relato, de exemplo, de situação como prática cotidiana. O que eu estou querendo dizer aqui? Que apesar de toda a reprobabilidade que aconteceu aí, nesse fato, não se pode reputar a força policial como um todo uma ação criminosa. Ocorre em diversas situações? Ocorre. E quando ocorre, deve haver a adequada punição. Não deve haver um abrandamento da punição por se tratar de uma força de segurança pública, de modo algum. Mas aqui, eu quero, depois de ter explicado tudo isso, eu quero retornar àquilo que eu disse antes, a diferença entre ser professor e estar professor. Quem é professor preocupa-se com todos os desdobramentos daquilo que fala. Preocupa-se com o público e tem a sensibilidade de escolher as palavras para que aquilo que ele vai dizer ou vai ensinar não tenha uma repercussão negativa. Correto? Quem está professor, e quando eu digo estar professor, não é uma forma depreciativa. É simplesmente dizer que a pessoa não teve, muito provavelmente, uma instrução sobre princípios de docência, que não são a mesma coisa que princípios de didática, certo? A didática tem a ver com a qualidade, com as ferramentas que você utiliza para transmitir o conteúdo. Os princípios de docência são os princípios éticos que um docente deve abraçar no momento em que está exercendo o seu papel como docente. Um deles é o princípio da alteridade, que é colocar-se no lugar do outro. E esse outro pode ser o outro que está sentado assistindo a sua aula,
ou outro que está no seu exemplo, ou outro que está em alguma ocorrência da sua vida. Esses princípios devem ser, assim, levados muito rigorosamente por um indivíduo que quer professar, né? Que quer dedicar-se à atividade de professor. Essa é uma das razões pelas quais eu sempre digo que deveria existir, deveria se fomentar um órgão fiscalizador chamado OPB, né? Uma Ordem dos Professores do Brasil, que fornecesse uma licença que permitisse, né, a atividade docente e que regulamentasse a atividade docente, porque isso teria uma repercussão inclusive nessa esfera. Quando você não tem isso, uma pessoa pode dar aula sem ter noção de diversos princípios didáticos, princípios epistemológicos e princípios axiológicos de didática. O que é um princípio axiológico? São os valores que um professor deve eleger para si quando vai dar aula. Hoje, numa instância em que estamos vivendo, em que o ensino é amplamente comercializado e fundamentalmente colocado online, que ele perpetua e ele tem um alcance gigantesco, essas questões são ainda mais problemáticas. Ensinar é uma atividade que requer amor. E não se pode ensinar violência, não se pode ensinar ódio, não se pode ensinar intolerância. Porque é justamente o amor que o professor tem ao passar os conteúdos que deve servir de espelho para o indivíduo em sua prática laboral. Ou seja, você vai trabalhar com alguma coisa, você deve ter o amor pela sua profissão, assim como o amor que lhe foi ensinado pelo professor. Isso é uma espécie de corrente virtuosa. E isso deveria servir de parâmetros, deveria servir de princípio para os professores. Isso é um reflexo da forma como a educação é gerida no Brasil e a forma como a educação é ampliada no Brasil, fundamentalmente por princípios comerciais, né? E o que permite que muitas pessoas ingressem nessa área, mesmo que sem uma devida formação em licenciatura. E quando eu digo formação em licenciatura, não quer dizer que a pessoa precisa passar por uma graduação com 4, 5 anos de licenciatura. Mas para atuar como professor, alguns princípios da licenciatura deveriam ser obrigatórios, para evitar atitudes dessa maneira, em que muitas vezes acabam revelando pontos específicos que têm a ver com a vida do indivíduo que não deveriam aparecer em sala de aula de forma alguma. É evidente que nessa discussão muitas pessoas são partidárias de uma forma apaixonada, quer dizer, elas discutem de forma apaixonada. Eu acredito nisso, então eu vou defender esse posicionamento e todos os outros estão incorretos e eu não posso ouvir, né? É importante que se ouçam os lados e que busque entender as motivações para cada atitude. Da minha parte, como professor de carreira, como professor que tem essa formação didática e de licenciatura, eu reprovo comportamentos que são beligerantes e que ensinam essa beligerância, porque, na minha opinião, isso não é algo que desejamos ver na sociedade, pois as consequências disso serão sempre negativas. Sempre negativas. Então, esse é o meu posicionamento em relação a esse assunto. Qual é a sua opinião? Deixe aí nos comentários, debata, sem brigar, tá? Faça inscrição no canal e se você é aquela pessoa que deseja aprender língua portuguesa e que precisa desse conteúdo para melhorar a sua escrita, sua comunicação, a sua expressão, faça parte do Método Jamil, que para fazer parte é simples, você tem o link aqui na descrição do vídeo, é só você clicar, ir para o site e ingressar na turma. Um grande abraço e até a próxima. Força, guerreiros!